Você se acha uma pessoa racional ou uma pessoa emocional? Você sabia que entre os números você vai encontrar aqueles que também são racionais, mas que você vai encontrar muitos que são irracionais? Vem comigo, vamos conhecer esses camaradas aí. Muito bem, então o que são números racionais e o que são números irracionais? Ora, antes de definir, por que você não dá aquele like racional aí para nós? Então vamos começar pelos números racionais. Bom, racional é um número que pode ser expresso em forma de fração. Então qualquer fração que você vê vai ser um número racional, automaticamente, né? 1 sobre 2, 3 sobre 5, 9 sobre 8, né? São números racionais. Todo número inteiro é um número racional, porque basta você colocar ele numa fração, o próprio número sobre 1 vai ser um número racional. Você vai ter essa evidência de que ele é um número racional. Mas normalmente a gente verifica, né, se o número é racional ou não quando a gente vê ele em forma de número decimal. Por exemplo, 1,5 é um número racional? É um número racional. Porque se você fizer a representação de 3 sobre 2, você vai ter o resultado de 1,5. Então você consegue representar esse número decimal, que é o número 1,5, através de uma fração de dois números inteiros. Então isso é um número racional. Podemos ver outros exemplos de números decimais que são racionais. Então temos 0,3. É um número racional? É um número racional. Ele pode ser representado pela fração 3 sobre 10. Dá 0,3. Então é um número racional. Mas há números racionais que a fração não resulta num decimal tão simples assim. Por exemplo, se você fizer a fração 1 sobre 9, você vai ter o resultado 0,11111 eternamente. Ele é um número racional? É um número racional. Você consegue representar ele através de uma fração, 1 sobre 9. Mas ele é um número racional que resulta num decimal de dízima, ou seja, a parte decimal dele, né, a parte fracionada dele, é uma dízima periódica infinita. É um número racional. E nesse caso é uma dízima simples, né? 0,1111, assim como seria o 0,33333, que é a dízima da fração 1 sobre 3. Também é um número racional. Tem outros que não são simples assim, outros são dízimas mais complexas. Por exemplo, se você fizer a fração 12 sobre 13, o número não é uma dízima tão simples assim, já é uma dízima complicada, uma dízima complexa. Seria o número 0,923076, 923076, 923076. É uma dízima complexa, mas ainda assim é uma dízima que se repete, então o número é um número racional. Então se você vê um número decimal que tem na parte fracionada, na parte decimal dele, primeiro, se ela for finita, 0,3, certamente ele é o resultado de uma fração, você vai conseguir encontrar essa fração, ele é um número racional. Se essa dízima for infinita, mas ela tem um período, ou seja, um número que se repete, como 0,3333333 infinitamente, então ele é um número racional. Ou um número que tem uma dízima, que é complexa, mas que se repete, 0,325325325325 também é um número racional. Entre os números racionais, há alguns que são mais interessantes do que outros. Eu gostaria de destacar um que eu acho muito interessante, até chamado de número mágico, que é o número 142857. Já viu esse número em algum lugar? Confere aí para ver se você já viu esse número em algum lugar. O número 142857, ele é a dízima da fração 1 sobre 7. Então se você dividir 1 por 7, você vai ter 0,142857, 142857, 142857 e assim por diante. Por que esse número é interessante? Porque quando você faz operações matemáticas com ele, os resultados são bastante interessantes. Então se você multiplicar 142857 por 2, veja aí o resultado.
você vai ver que o resultado é o próprio número 142857, só que ele deu como se uma girada nos algarismos dele, nos dígitos dele. Se você multiplicar por 3, o resultado é exatamente o mesmo, 142857, só que girado mais um pouquinho. E assim acontece com multiplicando por 4, por 5, por 6. Se você multiplicar por 8, por 9, você vai ver que ele não vai dar o 142857, mas o número que estiver faltando vai ser igual à soma de dois outros que apareceram, como vocês podem ver aí na imagem. Outros resultados interessantes de operações com o número 142857 são as multiplicações dele por múltiplos de 7. Então 142857 vezes 7 é igual a 999, 999. Agora, se você multiplicar ele por 14, o resultado também é bastante interessante. Vai ser 1, 99, 999, 8. Se você multiplicar por 21, aí vai ser 2, 999, 8. Se você multiplicar por 28, que é o próximo múltiplo de 7, aí você já vai ter 3, 999, 6. E assim sucessivamente até o 70, onde você vai ter 9, 999, 0. Então é um número bastante interessante, por isso que ele está aí na nossa avenida. E o que seriam então os números irracionais? Será que são números que não pensam, que não usam a razão, são números que são muito emocionados? Não, né? Nada disso. Mas são números que muitas vezes são muito emocionantes. Os números irracionais, eles são números que você não consegue representar ele através de uma fração de dois números inteiros. Eles são números que a parte decimal deles é infinita e ela não se repete, ela não tem período, não tem aquele númerozinho que fica se repetindo, né? Ele vai infinitamente com números diferentes e você não consegue identificar ali algo que se repita. Normalmente esses números você encontra através de operações de medidas que têm alguma relação. Então, por exemplo, se você pegar um círculo, então você pega um círculo, se você medir a circunferência desse círculo e se você medir o diâmetro desse círculo, e aí você dividir a medida da circunferência pelo diâmetro, você vai ter um número infinito, muito conhecido, que é o π, que é 3,1415 e assim vai, como vocês podem perceber, né? Um número que nunca acaba. Então esse é um dos números irracionais mais interessantes que existem, né? E mais importantes também da matemática. Outro número irracional interessante é a raiz quadrada de 2. Quando nós fizemos aqui o livro sobre os egípcios, depois vocês podem dar uma olhada nos cards, nós falamos lá sobre uma pedra, né, que falava sobre como calcular a raiz quadrada de 2. Veja que a raiz quadrada de 2 também é um número irracional, você não consegue achar todos os números, você não consegue achar um período, uma repetição, não, ele é um número que tem um decimal infinito que também não se repete. Há outros conhecidos como o número de Euler, que tem a ver com os números exponenciais, né, ou com os logaritmos naturais. Você vai ter também um outro número bastante interessante que é o φ, que é a razão áurea, que também é um número irracional. Então você tem alguns números irracionais importantes, bem conhecidos aí na história da matemática. Mas como foram identificados os números irracionais pela primeira vez? A história indica que isso aconteceu lá naquela comunidade pitagórica. Lembra dos vídeos que falamos sobre Pitágoras? Eu vou colocar aqui nos cards também para aqueles que não viram. Pitágoras ele formou uma comunidade de estudiosos da matemática. E vocês devem lembrar também, tá aqui no vídeo, que Pitágoras e essa comunidade eles achavam que todos os números eram racionais, eles tinham medo dos números irracionais. Diz até que eles tinham medo do π. E essa comunidade de Pitágoras, eles usavam como símbolo de sua comunidade o pentagrama. O pentagrama é uma estrela de 5 pontas. É até relacionado aí em algumas comunidades, algumas seitas, né, como coisa de magia e tal. Mas os pitagóricos usavam esse pentagrama perfeito como símbolo da sua comunidade. E esse pentagrama, ele é o resultado de você ligar os pontos internos de um pentágono perfeito. Então, se você tiver um pentágono perfeito,
pentágono regular, você pode ligar os ângulos internos dele e você vai ter um pentagrama ou uma estrela de 5 pontas. E como resultado dessa estrela de 5 pontas, a parte interna dela é também um pentágono regular. Perfeito. E aí, se você usar esse pentágono de dentro da estrela, você também vai conseguir fazer outra estrela e assim infinitamente. Então você tem aí já um objeto bastante interessante. E se você quiser saber mais sobre objetos interessantes, né, sólidos regulares interessantes, polígonos regulares, também tem aqui um vídeo que eu fiz sobre os sólidos platônicos, que é bastante interessante, depois você pode dar uma olhada lá. Mas aí diz a lenda que entre os membros daquela comunidade havia um sujeito chamado Hipaso. Hipaso ele era também um dos estudiosos ali como eles. Então o que Hipaso fez? Hipaso ele resolveu estudar o símbolo da comunidade dele. Ele pegou o pentagrama, pegou o pentágono, definido ali por aquele pentagrama, e resolveu estudar. E aí, em determinado momento, ele fez a divisão de um lado do pentágono por um lado da estrela, ou do pentagrama. E aí ele descobriu que o número resultante daquela divisão era um número irracional. Não dava certo, não dava um número finito, não. E aí ele criou um problema para ele mesmo, né? Porque a comunidade dele dizia que todos os números tinham que ser racionais. Quando ele divulgou isso, diz a lenda que os amigos, os companheiros dele ali daquela comunidade pitagórica se revoltaram, levaram ele para o mar e jogaram ele do barco. E ele morreu afogado. Aí eu te pergunto, quem foi mais irracional nessa história? Será que foi Hipaso? Será que foram os seus colegas? Ou será que foram os números? E que número foi esse que Hipaso descobriu? Esse número que é o resultado da relação entre o lado do pentágono e o lado do pentagrama é exatamente Φ, que é conhecido como a razão áurea. E que talvez nós vamos ver ainda num outro vídeo mais detalhes sobre ele. E aí, o que você achou dessa história dos números irracionais? De quem você tem mais medo? Dos números irracionais ou das pessoas irracionais? Deixa aí nos comentários o que você achou, se você achou interessante, se você gosta desses vídeos de história da matemática. Não esquece de deixar aquele like racional ou irracional ou emocional. Se inscreve no canal, liga o sininho e compartilha, né, para que outras pessoas também venham a conhecer essas histórias. Um abraço e até a próxima.